Se você tem filho pequeno, assista este alerta. Fala pessoal, tudo bem? Deixa eu compartilhar aqui uma situação que aconteceu para vocês pais também ficarem muito atentos ao que os seus filhos estão assistindo, tá? Eu peguei a minha filha esses dias num canto, chorando, tipo uma posição fetal. Minha filha tem 4, vai completar 5 anos, e ela tava tipo numa posição fetal chorando. E aí eu cheguei e fui falar com ela, eu falei, filha, mas o que que aconteceu? Eu pensei que, né, tivesse caído, se machucado. E ela tava ali chorando, chorando, chorando. Eu puxei ela, dei um abraço nela. Eu falei, mas por que que você tá chorando? E ela falou assim, pai, porque ninguém me ama. Eu falei, filha, mas como assim? Ninguém te ama? O papai te ama, a mamãe te ama, a vovó te ama, todo mundo te ama. Não, ninguém me ama. Eu falei, mas quem foi que falou que você não é amada? Olha aí. E aí prestem bem atenção no que ela me falou. Cuidado com aquilo que os seus filhos assistem. Ela tem um tablet onde ela fica ali um tempinho de 30, 40 minutos, tá? E a gente bloqueia todos os outros tipos de coisas que são indevidas. A gente só deixa coisas para crianças e educativos, né? Aprender números em inglês, aprender a cantar em inglês, aprender os animais em inglês e tudo mais. E aí tinha um desenho que a gente não tinha se atentado, que eram 2 bonequinhos, né? Como se fossem 2 coelhos. Eu vou até pegar o nome, depois eu compartilho. E aí ela falou, não, porque no desenho ele falou que eu não sou amada. E eu falei, qual é o desenho? Ela foi lá, pegou e me mostrou no tablet. No desenho eram 2 bonecos, tipo 2 coelhos, super inofensivos. Só que tem uma parte do desenho que um dos coelhos fala assim, ó, eu te odeio, eu não te amo, ninguém te ama, ninguém quer saber Meu de Deus. você. Entendeu? Ninguém quer saber de você, você é chata, você é feia. Cara, o desenho assim, horrível. E olha que Misericórdia. interessante, o desenho falou pra ela, ela não ouviu de mim, ela não ouviu da mãe, ela não ouviu de amigo, de nada, ela ouviu do desenho. E ela ficou triste, chateada, magoada. Eu dei um abraço nela, eu falei, filha, você é amada, a gente ama muito você, você é muito especial, eu não quero mais você assistindo esse desenho. Feio é o desenho. Quem não é amado é o desenho. Então, pais, muitas vezes, tá? Muitas vezes a gente faz o quê? Ai, deixa eu deixar ela brincar um pouquinho, porque eu tenho umas tarefas aqui para fazer, eu vou deixar ela distraindo um pouquinho. Só que essa distração pode custar caro. As crianças na fase dos 3 a 5 anos, elas começam a modelar muito comportamento. Então, muitas vezes os seus filhos têm comportamentos porque estão andando com crianças que têm um comportamento que não é muito adequado. Então, por exemplo, tem crianças que são agressivas. Se o seu filho ficar andando com alguém agressivo, ele vai ficar agressivo com você. E aí você precisa corrigir, você precisa ser firme, tá? Não tem essa de, essa criaçãozinha Nutella. Na minha época era na cinta, entendeu? Na minha época não obedeceu, Verdade. cara. Minha mãe falava, escreveu, não leu, pau comeu. Então, ou seja, as épocas mudaram, eu entendo. O princípio é o mesmo. A gente tem que corrigir. Então eu corrijo a minha filha, eu sento e converso com ela, entendeu? Eu evito o máximo possível castigo, mas eu dou correção. Porque se você não corrigir, o negócio vai ficar feio. Então, toma cuidado com o que os seus filhos estão assistindo. Tem muito desenho para deteriorar a mente das crianças. Cuidado com o que os seus filhos assistem, entendeu? Porque senão eles vão formar um comportamento através dos desenhos que eles assistem. Ele se esqueceu de falar o nome do desenho, eu já vou falar daqui a pouquinho, eu só vou dar os créditos aqui para quem quiser acompanhá-lo. Ele se chama Cleito Valério, está aqui a rede dele, lá naquela rede que começa com TIC, para quem quiser acompanhar. Ele tem feito um trabalho ali fenomenal, essencial, sobre educação, sobre valores para a família. Ele não disse o nome do desenho, porém nos comentários algumas pessoas perguntaram, e ali ele comentou que provavelmente é o desenho Simon ou Simon, o Super Coelho. Eu não conheço esse desenho, então ele disse ali em uma resposta, provavelmente porque ele não se lembrava mais, ele disse que inclusive bloqueou o canal, bloqueou lá o acesso, então ele já não conseguiu ir lá para confirmar o nome, sendo que provavelmente é esse, até porque na história do desenho ele menciona aí que tem alguns coelhos e tem todo esse diálogo onde fala essa coisa pesadíssima, que uma criança, em hipótese alguma, deve ouvir isso. Eu até vi nos comentários algumas pessoas falando bem do desenho, outras também reafirmando o que ele disse, e aí fica a critério de cada pai, de cada mãe, de cada responsável,
Eu, no lugar de um pai e de uma mãe, obviamente evitaria ao máximo que o meu filho e a minha filha visse isso, por mais que tivessem outras coisas boas. É igual aquela analogia da laranja. Um laranjal não consegue curar uma laranja podre, porém uma laranja podre ela consegue contaminar todo o laranjal, e às vezes a contaminação, digamos assim, nessa analogia, é por uma fala, como no caso ali, ou seja, veja como que a criança se comportou diante de uma fala que ela viu no desenho. Mesmo sendo muito bem cuidada, bem amada, bem querida dentro da sua família. Então, eu acredito que todo pai, toda mãe, todo responsável deve se atentar, não apenas concernente a esse desenho. Não é de hoje que a gente vê alertas como esse necessários nas redes sociais. Inclusive, eu convido você a comentar aqui embaixo que outro tipo de desenho que você já percebeu coisas desse tipo ou até piores, para que os demais pais, mães responsáveis que assistirem esse vídeo e lerem os comentários possam, sabe, tomar as medidas para preservar aquilo que chega aos olhos e aos ouvidos dos seus filhos. Eu sou o Tony de Barros, eu sempre reajo aqui conteúdos de testemunho da Palavra de Deus, porém, há vídeos assim como esse que eu considero fundamentais para a educação, para a criação dos nossos filhos. Como eu sempre digo, aqueça o seu coração com as boas novas. Forte abraço, que Deus te abençoe.